Olá! Neste encontro vamos conversar sobre sexualidade adolescente e violência sexual entre casais jovens. A adolescência é marcada por mudanças significativas. As mais comuns são as transformações em nível biológico, cognitivo, social e emocional. Em busca de suas identidades, adolescentes vivenciam novas e desafiadoras experiências sociais, afetivas e sexuais, causando-lhes muitas vezes conflitos pessoais com o próprio corpo e seus desejos. Dividimos esta videoaula em dois tópicos. O primeiro deles, a sexualidade adolescente, trata principalmente sobre as dúvidas e os conflitos dos jovens com relação à sexualidade. Mesmo diante de toda a informação disponível na atualidade, existem muitas dúvidas entre os adolescentes. Isso porque só informações não são suficientes. É necessário intervenções pedagógicas pontuais contribuindo com esse processo. Ninguém aprende o que não é ensinado. A partir do momento em que eu, enquanto professor, eu afirmo que os adolescentes, eles sabem muito mais de sexo do que nós, eu estou automaticamente tirando a necessidade de se falar sobre o tema. Então, eu parto para que a gente comece a pensar sobre isso, de se levantar essa hipótese de achar que os adolescentes de hoje sabem muito mais do que nós. Então, isso já é um pensamento bastante errado e que a gente precisa desconstruir. Pesquisa realizada pelo Laboratório de Educação e Sexualidade, o LAB EduSex, do Centro de Educação à Distância da UDESC em escolas públicas e particulares de Santa Catarina, apresentou preliminarmente algumas dúvidas dos adolescentes em relação à sexualidade. É importante deixar claro que a questão da sexualidade adolescente vai além do ato sexual. Quando falamos de sexualidade adolescente, estamos abordando uma fase de transformação, transformações emocionais e corporais sociais. A sexualidade influencia pensamentos, comportamentos e interações. Nesta fase, meninas passam pela primeira menstruação menarca e meninos pela primeira ejaculação. O autoerotismo é um recurso do qual lançam mão sem orientações adequadas e, na maioria dos casos, ao serem pegos, são recriminados e até castigados. Os adolescentes podem ser tomados por dúvidas, medos e sentimentos desconhecidos. A iniciação sexual é um dos processos da sexualidade adolescente. Nesse processo, podemos destacar a sexualidade cibernética, os conflitos pessoais sobre os gostos sexuais. A orientação sexual e de gênero ficam à mercê de influências externas. A informação, educação será sempre o melhor caminho para evitar não só a gravidez na adolescência ou as doenças sexualmente transmissíveis, mas outros danos. Evitar processos perversos de vivenciar a sua sexualidade. Lembre, falar de sexualidade não se resume a falar de sexo. É falar de sentimento, emoções, sensações e amor. É falar de escolhas livres e responsáveis, pois do contrário, ficam vulneráveis a toda sorte de situações, como as violências de toda ordem. Vamos conversar agora sobre o segundo tópico de nossa videoaula: violência sexual entre casais jovens. Muitas vezes, os jovens não reconhecem a violência como sendo violência. É importante sensibilizar o adolescente sobre sua individualidade e igualdade no namoro, nas relações de gênero, que não podem ser de dependência ou medo. Ciúme excessivo, sentimento de posse, propriedade, censura não são formas de amor. A violência no namoro pode ser física, psicológica, verbal, social ou sexual. Todas as formas de violência no namoro têm um objetivo comum: magoar, humilhar, controlar e assustar. A violência pode ser atribuída à diferenciação social entre homens e mulheres. As características tidas como masculina e feminina são ensinadas e assumidas como naturais no decorrer do tempo, inicialmente na família e depois na escola. A desigualdade de poder, baseada no gênero,
É a origem da violência que atinge principalmente as mulheres e que é aceita naturalmente, sendo pouco questionada ou mesmo identificada. Trabalhar com adolescentes é uma coisa maravilhosa, trabalhar com adolescentes. Já na década de 80, a Marta Suplicy já dizia: nós não podemos ficar calados em relação às manifestações dos jovens relativas à sexualidade. Nós estamos vendo as necessidades que eles têm de conversar, dialogar, nos escritos nos banheiros, nas mensagens escritas nos quadros de giz, nos toques entre eles, nos beijos e nos abraços. Então, naquela época da década de 80, eu já fui me interessar e procurar saber como lidar com essas manifestações de uma forma não repressiva. Foi no momento em que conheci um pouco a teoria de Paulo Freire, da relação dialógica, da pedagogia da autonomia. Então, o adolescente, a maioria deles está passando, ou o jovem, numa fase que se chama puberdade, que é mudança corporal, em que os hormônios da sexualidade estão latentes e que eles têm curiosidade sobre si, sobre o outro. Então, a importância do diálogo nessa fase. E esse diálogo vai proporcionar que eles tragam questões da violência, que seria a conversa prioritária dessa nossa videoaula, não é isso? Então, o professor, a professora, para que possa fazer um trabalho de sensibilização no sentido de prevenção a essa violência, inicialmente eles têm que se dar conta de que esse fenômeno da violência existe. E no namoro entre jovens, adolescentes, nos relacionamentos amorosos desta população. Porque se nós continuarmos na escola ignorando que esse tipo de situação ocorre, nós não temos como sensibilizá-los para esse fato. E de que forma a gente vem se dando conta? Ao trabalhar com adolescentes, ao conversar, nós fomos percebendo que, infelizmente, os adolescentes, os jovens desta geração estão sendo vítimas desse fenômeno. Um fenômeno que nós achávamos que já havia acabado lá com as nossas mães, com as nossas avós, né? E que hoje aparece com uma outra roupagem, né? Quando lá na época das nossas avós os homens matavam em nome da honra, por exemplo, hoje se mata por amor, hoje se mata por ciúmes, hoje se mata porque não suporta-se a solidão com o fim de um relacionamento, que no fundo é a mesma coisa, só muda o caráter, a forma de como a situação ocorre. E isso nós temos acompanhado todos os dias, nos noticiários, nas mídias de uma forma em geral, né? O quanto a violência entre casais, pares jovens tem aumentado ou, como alguns perguntam, ou aparecido mais. Não sabemos ao certo ainda qual é a abordagem, se aumenta ou se aparece mais, né? Mas é importante que o profissional da educação que está lá na escola, na educação básica, que corresponde desde a educação infantil ao ensino médio, e especialmente nós, professores dos cursos superiores, onde se concentra também um número muito grande de jovens, estejamos preparados para lidar com essa temática. Que a gente assuma que essa não é uma questão somente dos jovens, mas que é nossa também como educadores. E para isso nós temos que nos inteirar de diversas discussões que a gente tem feito aí a partir da temática sexualidade, né? E aí discussões numa abordagem de educação e sexualidade, que é entender como os relacionamentos de gênero estão acontecendo, como os processos aí de identidades sexuais e de gênero vêm ocorrendo, como os jovens têm lidado e vivenciado essas questões todas, para que aqui na sala de aula nós possamos fazer estas abordagens e lidar também com o fenômeno da violência sexual. Nós não podemos mais fazer de conta que isso não ocorre. E
por conta disso a gente tem trabalhado, né, professora Gabriela, inclusive com a própria temática do trote acadêmico no ingresso da universidade, porque a violência no namoro nada mais é do que mais uma ação desse contexto violento em que os nossos jovens, os nossos adolescentes estão sujeitos e que nós, adultos, educadores e educadoras, temos silenciado, temos nos omitido. A gente já até percebe, quando se fala violência, muitas vezes as pessoas já associam violência com a violência física, que deixa marcas, né? E quando nessas nossas andanças com esses jovens, a gente percebe que elas muitas vezes, os jovens, eu estou falando aqui homens e mulheres, tá? Porque a violência acontece de ambas as partes, exatamente, que elas desconhecem e não têm a consciência de que a violência verbal é muito forte numa relação. As proibições, como um dia desse nós estávamos num ciclo de jovens dizendo: eu tenho a senha do meu namorado para controlar onde ele vai, o que ele faz, eu não acho que isso seja violência. Então, naturalizam a violência, né? É uma coisa tão naturalizada que quando um rapaz diz para uma moça: você pode usar mini saia e batom e esmalte vermelho, mas só se estiver acompanhado por mim. Isso é uma violência, né, que está vinculada à questão da sexualidade, porque está vinculada à corporeidade, à exposição, ao erotismo, ao prazer. Então, esse tipo de conversa é necessária. Daí a gente começar, né, Vera, desde criança. A gente faz um trabalho de prevenção à violência. Nós circulamos aí pelas escolas, trabalhando a prevenção da violência na infância. Levamos um livro chamado Pipi Fifi, né, para já preparar essas crianças para serem mais conscientes do que é uma violência no namoro, não é, Vera? Eu vejo nos trotes, né, a nossa sociedade muito machista, a mulher muitas vezes internalizou certas falas sexistas que ela não percebe, né, que submete mulher, lugar de mulher é na cozinha, motorista de caminhão não, só tem que ser homem, outras falas sexistas, que aquilo é natural para ela, a gente tem que desnaturalizar. E né, nesse processo de violência no namoro, os relacionamentos do qual você menciona, né, professora, muitas vezes a submissão é confundida com cuidado, né? Muitas vezes as meninas e também os meninos, quando são proibidos de fazer alguma coisa pelo seu par, né, acha que isso é bonitinho, que isso é bacana, porque ele está cuidando de mim, ela está cuidando de mim. E a gente vem mostrando que não, isso é uma forma de coerção, isso é uma forma de submissão, de cercear o direito de escolha do outro, da outra, né? Só que, como nós não temos, enquanto educadores, não temos a prática de trabalhar essas questões desde a infância, como a professora Gabriela menciona, essas coisas todas vão se naturalizando, a vida vai passando, o tempo vai passando, e aí fica essa dúvida: será que a violência tem aumentado ou aparece mais? Né? Eu tenho uma hipótese muito firme de que é as duas coisas. Ela tanto tem aparecido mais quanto tem aumentado. O que é lamentável que no século XXI esse tipo de violência que ocorria com as nossas avós esteja aumentando. Como a professora Vera estava falando, o excesso de controle, tanto da parte do homem quanto da mulher, se configura como uma violência. Eu vou buscar um grande teórico aí da sexualidade, que é Michel Foucault, que diz que a forma de controle existe para tornar os nossos corpos dóceis. Trabalhar em sala de aula a pauta da sexualidade adolescente e promover a reflexão sobre a violência no namoro entre jovens é um grande desafio. Uma missão que exige informação, responsabilidade e sensibilidade. Nosso encontro termina aqui. Aprofunde seu conhecimento sobre o tema e bons estudos.